Estamos de volta com o Jornal Setorial, nesta edição extra, com o debate entre os candidatos a prefeito de Pindamonhangaba. Eu lembro você que a gente, simultaneamente à exibição aqui na TV Setorial, a gente também está no facebook.com/TV Setorial. É só você entrar lá, comentar, publicar a sua opinião com a hashtag Debate na TV Setorial. Esse terceiro bloco é um pouco diferente, a gente vai ter perguntas externas que foram enviadas por jornalistas, convidados e pela audiência da TV Setorial. Para não ter direcionamento dessas perguntas a um determinado candidato, depois de eu anunciar aqui qual vai ser a participação, que já foi gravada anteriormente, eu vou sortear nestes dois potes quem vai responder e quem vai comentar a resposta com uma réplica. Cada candidato vai participar uma vez dando a resposta e uma outra vez fazendo um comentário sobre a resposta. Quem der a resposta tem também um momento para a tréplica ao comentário que for feito. Respostas têm 1 minuto e meio, réplicas têm 45 segundos e tréplicas têm 30 segundos. A primeira pergunta vai ser feita pelo jornalista Daniel Mendes, que é supervisor da Rádio Novo Tempo Vale, que assim como a TV Setorial, é a regional da TV Novo Tempo, da Rede Novo Tempo, aqui na nossa região do Vale do Paraíba. E a Rádio Novo Tempo Vale você pode ouvir na estação 101.3 FM. Eu vou sortear agora quem vai responder a pergunta do Daniel. Quem vai responder a pergunta do Daniel, desculpa, eu tirei 2 nomes, vou agitar aqui. Quem vai responder a pergunta do Daniel Mendes é o candidato Gustavo Tótaro, do PMN. E quem vai comentar a resposta do candidato Gustavo Tótaro, está neste papel, é o candidato Rafael Goff, do PSDB. Vou pedir que os dois já se posicionem aqui no estúdio, porque a gente vai rodar a pergunta do Daniel Mendes. Se eu sortear em algum momento o mesmo nome em uma e outra urna, o nome que foi sorteado para o comentário passa para a próxima pergunta automaticamente. Vamos rodar aqui a pergunta do Daniel Mendes. Olá, boa noite. Muito prazer estar aqui, podendo participar desse debate. Agradeço o convite da TV Setorial, ao Bruno Eumano e toda a sua equipe. Parabéns pelo trabalho, por este debate e também a cada candidato que aqui está para debater ideias e apresentar soluções para uma cidade melhor. A minha pergunta é relacionada a cargos comissionados. Qual será a sua atitude com relação ao cargo comissionado? Vai manter os cargos que já estão ou vai preferir fazer concurso público para substituição? Candidato Gustavo Tótaro tem 1 minuto e meio para a resposta. Uma ótima pergunta. Como já a gente iniciou o debate, nosso primeiro ato é redução imediata de cargos em comissões, redução de salários tanto do prefeito, secretário adjunto, secretário do município e, é lógico, fazer um levantamento da reforma administrativa, quais áreas necessitam de diretor, de assessor e mais outras áreas que a prefeitura precisa se desenvolver na área do funcionalismo público. Sabemos que o atual gestor, na pasta dele, tem 17 cargos adjuntos, consumindo praticamente R$200 mil mês da folha de pagamento da prefeitura. Sabemos também que no orçamento do município, 50% do orçamento do município é relacionado às despesas fixas. Então, durante essa caminhada política, eu e o Fabrício Jesus estamos martelando fortemente na questão da redução de cargos comissionados, estamos sendo claros e objetivos nas nossas propostas, porque não há mágica com recurso público. Então, nosso objetivo é reduzir claramente os cargos em comissionados, redução de salário do prefeito, redução de secretário de 14 mil para 11 mil reais, e somos os únicos, até hoje, até esse exato momento, que falam claramente sobre esse assunto. Você não vê dos outros candidatos saírem da fala deles a redução de cargos comissionados. Aliás, muitos deles falam em permanecer porque necessitam de pessoas gabaritadas de fora. E nós acreditamos no funcionalismo público, porque é através deles que há uma continuidade do serviço público. Então, nosso objetivo está claro, redução imediata de cargos comissionados. 45 segundos para a réplica de Rafael Goff. Bom, uma ótima pergunta. Eu acredito no servidor. Eu acredito que nós precisamos reconhecer o nosso servidor e valorizá-lo. Então, eu vou fazer uma reforma administrativa para que a gente possa readequar os cargos, valorizando os nossos servidores. Redução dos cargos comissionados para que a gente valorize os nossos servidores, que são extremamente competentes, mas que a gente possa valorizar aqueles que fazem por merecer.
Então, a gente ia poder, com reconhecimento aos nossos servidores, saber quem pode ocupar cada cargo por mérito. Não é porque só está agradando o prefeito. É porque ele tem um mérito, tem a sua história, tem o seu comprometimento com o Pinda. Nós queremos pessoas compromissadas com o Pinda, então eu vou reduzir o número de cargos comissionados e valorizar os nossos servidores. 30 segundos para a tréplica. Infelizmente, tenho que discordar do candidato, também vereador, que no ano de 2017 ele aprovou a reforma administrativa que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, gerando despesas em cargos regulares. Então, ouvir a fala do candidato e também do vereador nessa altura do campeonato se torna mais uma promessa invasiva que não vai dar conta de se realizar. Então, a gente está falando, a gente fala e o objetivo nosso é cumprir. Eu não tenho rabo preso com ninguém e nosso objetivo está claro. Vamos reduzir no primeiro dia os cargos comissionados. O tempo acabou, eu agradeço os candidatos, podem se retirar. Agora, a segunda pergunta vai ser feita pelo estudante Danilo Gonçalves. Vamos ao sorteio. Quem vai responder esta pergunta é o candidato Rafael Goff, do PSDB, que esteve aqui comentando primeiro e agora vai fazer a resposta. E quem vai comentar a resposta é o candidato Deutônio Aires, do DC. Vou pedir ao Deutônio que também se posicione aqui, para que assim a gente possa rodar o vídeo com a pergunta para a resposta deles. Olá, gente, eu sou Danilo Gonçalves Diniz, um jovem de Pindamonhangaba, e a minha pergunta ela vai relacionada à questão dos conjuntos habitacionais dados pela Prefeitura. Eu queria saber a opinião de vocês, se basta apenas dar moradia e não dar mais nenhuma assistência, tanto cultural, quanto educacional, quanto de inclusão na sociedade, tanto no mercado de trabalho e em outras questões. Eu queria saber quais são os projetos para isso, porque apenas a moradia não dá. O candidato Rafael Goff tem 1 minuto e meio para a resposta. Uma ótima pergunta. A habitação faz parte da minha história. É o sonho da família. Todos têm o sonho de ter a casa própria. Eu fui assessor do secretário de Habitação do Estado, ajudamos a construir várias unidades, fui advogado da CDHU e fui diretor de habitação. O Bem Viver, nós começamos lá, montamos um projeto todo estruturado, mas não dessa maneira que a prefeitura entregou. Nós nos preocupamos com todo o trabalho técnico-social, com as pessoas que iam morar no apartamento, para que elas pudessem ter incentivo a poder ter essa moradia e saber como lidar nessa nova realidade. No meu plano de governo agora, eu coloquei o investimento em parcerias com a iniciativa privada, governo do Estado e federal, como o programa Nossa Casa. Incentivar a construção de casas para que a pessoa também possa plantar, ela também possa ter um espaço dentro da casa dela. E aí, eu concordo perfeitamente com o que ele disse. Não é só construir a casa, mas tem que dar as condições de habitabilidade. Por exemplo, o projeto Vila Dignidade. Moradia para os idosos, com todo o centro de convivência, com o atendimento da prefeitura dentro dessas moradias, dando essa atenção para os nossos idosos. A Agrovila, para quem mora e trabalha na área rural. Então, são incentivo também às pessoas que ali estão. Então, não é só construir a casa, é entregar a moradia, mas a dignidade, e que a pessoa possa ter incentivos para ela viver bem. Bairros estruturados. Então, é a casa, mas com o comércio, com as condições para que ela possa viver cada vez melhor. E incentivando, né? Esse é o respeito à população. Seu tempo acabou. 45 segundos para o comentário de Deutônio Aires. Bom, já coloquei para a sociedade que a minha gestão está fundamentada no tripé da sustentabilidade, o econômico, o social e o ambiental. Para a questão habitacional, vou propor à sociedade uma cooperativa habitacional para que evitemos aquele problema de que você fica na espera para adquirir sua casa e quando você menos que espera, você é realmente excluído da lista. Então, a cooperativa habitacional vai cuidar desde o início da planta, daquela unidade habitacional. E, inclusive, vamos aproveitar os resíduos da construção civil para gerar material, para complementar, né, os projetos da cooperativa habitacional. Candidato, seu tempo acabou. Agradeço. A tréplica em 30 segundos de Rafael Goff. Bom, como eu falei, eu incentivo a construção de casas. As pessoas querem casa para viver, mas elas também querem viver no bairro com toda a estrutura, com posto de saúde, com médicos, com a escola, com a creche, com o comércio, porque não adianta a pessoa viver numa casa isolada de tudo. Então, ela tem que ter as condições.
inclusive fazendo parcerias, incentivo aos microempreendedores individuais, as pessoas que estão com essas moradias, elas têm uma criatividade enorme, querem oportunidade, trazer o Sebrae em parceria junto com os conjuntos habitacionais para esses nossos moradores. O tempo dessas participações acabou. Agradeço aos candidatos, podem voltar para os seus lugares. Eu agradeço também ao Daniel e ao Danilo, que enviaram as duas primeiras perguntas. A terceira pergunta, quem vai fazer é o Décio Prates, que além de telespectador, é provedor da Santa Casa de Pinda. Vamos ao sorteio. Quem vai responder esta pergunta está aqui nesse papel. É o candidato Gabriel Cruz, do PSOL, que eu peço que já se movimente aqui para o nosso cenário. E quem vai comentar é o candidato Luiz Rosas, do PTB. A pergunta, como eu falei, vai ser feita pelo Décio, que é provedor da Santa Casa. A gente vai providenciar aqui o vídeo. Sou Décio Prates, provedor da Santa Casa de Pindamonhangaba. Pergunta aos candidatos: o pronto-socorro municipal solicita suas internações via PROS, causando demora na transferência de paciente. Fato esse que não ocorria quando a Santa Casa era gestora da unidade. Existe alguma proposta para que essas transferências sejam mais rápidas? Segundo, e com 170 mil habitantes e apenas 7 leitos de UTI adulto SUS, existe projeto para ampliação da UTI? A resposta vai ser dada em 1 minuto e meio pelo candidato Gabriel Cruz, do PSOL. Bom, o PSOL ele planeja um desenvolvimento da nossa saúde através da Prefeitura e do Poder Público. Hoje a gente não tem nenhum tipo de estruturação de pronto-socorro a partir da Prefeitura. O nosso sistema de saúde está praticamente todo terceirizado. O pronto-socorro ele é terceirizado, a Santa Casa ele é terceirizado e as OS estão administrando dia após dia a nossa saúde. Isso faz com que o objetivo dessas instituições não sejam de fato o bem comum e a garantia de direito da população, porque o que é terceirizado não visa a garantia de direito, visa lucro, e é exatamente por isso que a nossa saúde está com tantas problemáticas no seu desenvolvimento. Então, o pessoal planeja fazer um desenvolvimento de municipalização da saúde através da prefeitura. A gente vai começar fazendo um trabalho de mutirão para que a gente possa reduzir as nossas consultas, que estão em atraso numa demanda reprimida, com mais de 12 mil consultas em Pindamonhangaba, fazer um planejamento de desenvolvimento dos hospitais-dia, de forma descentralizada, nos bairros mais afastados, como Araretama, Bem Viver, Zona Rural, para que a partir desses hospitais-dias a gente consiga fazer pequenas internações de até 12 horas ali, fazer pequenas cirurgias, e assim a gente desafoga o centro da cidade, desafoga o pronto-socorro e começa a trazer alternativas de desenvolvimento da saúde com facilidade de acesso e garantia de direito para a população de Pindamonhangaba. Então, o nosso objetivo é começar a municipalizar para que, a partir disso, a gente possa te dar com garantia de direito o seu acesso à saúde. Agora a réplica, em 45 segundos, do candidato Luiz Rosas. Bom, mandar um abraço para o seu Décio. E a Santa Casa realmente foi muito triste o rompimento do contrato com o pronto-socorro, que foi feito por essa gestão e trouxe OS. O prefeito criticou tanto a OS e tirou a Santa Casa, que é um exemplo no Vale do Paraíba, que está no Brasil. Nós vamos ampliar sim, Décio, os leitos, são muito poucos leitos de UTI para Pindamonhangaba. Lembrando que foi na gestão João Ribeiro que esses leitos foram implantados. Sofremos muito, a população de Pinda lembra, como era difícil arrumar um leito de UTI. Pretendemos sim, está no nosso plano de governo também, ampliar esses leitos, fazer parcerias com a Santa Casa, que a Santa Casa é um exemplo de gestão do dinheiro público. E ela nunca teve problema, sempre no azul. Então, nós vamos ampliar esses leitos para poder garantir mais saúde para as pessoas. São 30 segundos para a tréplica. O pessoal pretende fazer esse desenvolvimento com relação ao trabalho de UTI, mas a partir do poder público, para que a gente possa, de fato, assumir as nossas responsabilidades e trazer para a população de Pindamonhangaba o acesso à garantia de direito à saúde, que é um direito que já é pago pela população, que já sai do bolso do contribuinte, já sai do bolso do munícipe, mas infelizmente chega com péssima qualidade e de forma terceirizada, visando apenas o lucro e não de fato a qualidade de vida e acesso à saúde dos munícipes dessa cidade. Então o pessoal vai trabalhar em cima disso. A participação acabou. Agradeço aos candidatos pela participação. Podem voltar aos seus locais. A quarta pergunta que a gente vai exibir aqui é feita pelo jornalista Robson Monteiro, que atua na Câmara Municipal de Pindamonhangaba e também como professor universitário. Eu vou fazer aqui o sorteio. Quem vai responder é o candidato Luiz Rosas. Agora em outra posição, candidato, peço que o senhor volte aqui ao nosso cenário. E
quem vai comentar essa resposta é o candidato Gabriel Cruz. Os dois voltam, mas em posições diferentes, para responderem à pergunta feita pelo jornalista Robson Monteiro. Podemos ver o vídeo. A minha pergunta é sobre transporte coletivo. Nós temos aqui hoje um ex-prefeito de 4 mandatos, nós temos um atual mandatário, temos um ex-diretor de trânsito e temos um vereador que fez parte da Comissão de Serviços Públicos. E ninguém conseguiu mexer e concluir a licitação do transporte urbano de Pindamonhangaba. Eu pergunto, se o senhor for eleito, o senhor assume oficialmente o compromisso de fazer a licitação e concluir a licitação no transporte público com as demandas e as reivindicações da população? A resposta vai ser dada pelo candidato Luiz Rosas em 1 minuto e meio. Obrigado, Robson, pela pergunta e pela lembrança. Realmente fui diretor de trânsito e na nossa época o contrato ainda estava em vigor. Ele se encerrou em 2014. Nós assumimos sim esse compromisso publicamente. Aliás, nossas propostas de governo são compromissos, não são promessas. Nós vamos fazer sim a licitação do transporte para ter um transporte de qualidade, utilizando a tecnologia. Pinda vai ser a primeira na região que vai usar a tecnologia a favor da gestão e de um transporte de qualidade. Nós vamos ampliar o transporte público na cidade. É importante lembrar que foi na época que eu era diretor de trânsito que nós levamos transporte para as Oliveiras, para o bairro do Morumbi e estendemos em várias linhas e aumentamos o número de horários. Isso tem que ser registrado para as pessoas lembrarem disso. E é importante dizer, o diretor de trânsito ele não tem a caneta para fazer a abertura de licitação. Quem conhece de gestão pública sabe que quem autoriza a abertura de licitação é o prefeito. E na época nós fizemos todas as tratativas e foi deixado encaminhado um projeto para se fazer licitação. E o contrato ainda estava em vigor. Então eu assumo o compromisso, vamos ter um transporte de qualidade na gestão nossa, sem sombra de dúvida. Isso é um compromisso meu com Pindamonhangaba, é um compromisso que já está no nosso plano de governo. Ter cobertura total de todos os abrigos de ônibus, que inclusive nós pedimos lá no passado, e os vereadores na época proibiram, inclusive o atual prefeito. O tempo acabou, a réplica em 45 segundos do candidato Gabriel Cruz. Candidato Luiz Rosas era diretor de trânsito, era cargo comissionado. Hoje ele diz que ele vai reduzir os cargos comissionados e resolver o problema do trânsito. Ele não tinha caneta, quem tinha era o prefeito agora é vice dele. Não resolveram, mas vão resolver agora para vocês. O pessoal de Pindamonhangaba vai trabalhar no planejamento da municipalização do transporte em Pindamonhangaba, mas antes disso a gente vai entrar fazendo uma auditoria no contrato da Viva Pinda, que é um contrato ilegal, rodando há mais de 4 anos com um contrato emergencial, para que a gente possa, a partir disso, conversando com a população de Pindamonhangaba, trabalhar o desenvolvimento do nosso transporte com garantia de direito, levando o transporte com frequência para a zona rural, e não só um de manhã, um de tarde, como acontece em muitos bairros, e levando o transporte que entre nos bairros na periferia de Pindamonhangaba. A tréplica em 30 segundos. Gestão pública é coisa séria e no nosso governo é pé no chão. O compromisso de realizar o transporte está feito aqui. Nós vamos ampliar o número de linhas e vamos usar todos os nossos fiscais da prefeitura com a tecnologia de inovação para acompanhar o cumprimento de horário, cumprimento de tabela de frequência dos ônibus. Saber a origem e destino real, para que a gente possa ter transporte de qualidade e que atenda a necessidade da população. Isso é um compromisso meu com Pindamonhangaba. O tempo acabou. Eu agradeço a participação dos dois. Podem voltar aos seus lugares. A quinta pergunta é de mais um telespectador, o Maurício Cardoso, que é professor e é morador aqui também da cidade. Agora a gente vai fazer o sorteio. Restam aqui os candidatos Deutônio Aires e Vitor Ardito para responder e os candidatos Gustavo Tótaro e Vitor Ardito para comentar. Então, se o candidato Vitor for sorteado nos 2 potes, aí o comentário fica para a próxima. Quem vai responder agora é o candidato Vitor Ardito. Se ele for sorteado nos comentários, fica para a próxima participação. O candidato já está se posicionando aqui em nosso cenário. Ele foi sorteado para comentar, naturalmente isso não vai acontecer, como eu falei, quem vai comentar nesse caso, então, é o candidato Gustavo Tótaro, que eu peço que venha também ao nosso cenário. Se sente, eles vão responder e comentar a pergunta do Maurício Cardoso, que pode rodar. Olá, boa noite.
A minha questão é sobre a educação superior no município. Eu gostaria de perguntar se Vossas Senhorias têm no plano de governo algum compromisso em aumentar a concessão de bolsas de estudo para os nossos alunos ou até mesmo de criar a possibilidade de bolsa parcial para aqueles que necessitarem. Obrigado. Com vocês, a palavra. Eu agradeço aqui a participação do Maurício Cardoso. O candidato Vitor Ardito tem 1 minuto e meio para a resposta. Bom, com relação à bolsa de estudo, eu acho muito importante na nossa cidade, a gente tinha 170 bolsas, né, para os nossos alunos. Nós tiramos o esporte profissional e criamos as bolsas de estudo. Com isso, logicamente, nós vamos ter as nossas crianças, a nossa juventude com melhor tecnologia, vão estudar, vão crescer, vão ter condições de um emprego melhor. Então, eu acredito, logicamente, na educação. Tem que investir na educação, nós investimos muito. E hoje a gente vê aí 5 creches que a gente trouxe de fora, ainda paradas, né? Fazem 4 anos que as creches estão paradas e a gente fica triste, porque tem 1000 pessoas esperando uma vaga de creche. Então a gente vai investir muito com relação à educação, o jovem precisa mesmo de uma bolsa de estudo, porque é caro pagar uma bolsa de estudo. Então a prefeitura tem todo o direito de preservar esse aluno em Pindamonhangaba e pagar para ele. Eu fiz isso no passado e vou fazer também no presente. Então, muita gente, muitas vezes, né, pensa, né, que o esporte profissional é importante. Esporte profissional é importante para alguém pagar, não a prefeitura. A prefeitura não pode pagar esporte profissional. A prefeitura tem que investir em educação, investir bastante, pesado em educação, para melhorar a qualidade de vida das nossas crianças. Então, vocês podem ter certeza que a gente já foi 4 vezes prefeito, a gente tem conhecimento como fazer, e nós vamos fazer. Do falar ao fazer é um caminho muito grande. Quem já fez, sabe fazer e vai fazer melhor. Seu tempo acabou. Eu agradeço. A réplica em 45 segundos de Gustavo Tótaro. A gente entende numa linha diferente, sabemos que o governo federal tem linhas de crédito e linhas de apoio nível superior para todos os cidadãos do Brasil. Nosso objetivo é apoiar e fortalecer a parceria juntamente com a FATEC, juntamente com a ETEC, e assim a gente começar a desenvolver não somente a educação, mas integrado com o desenvolvimento econômico. A gente vai fazer a economia dessas bolsas que são dispensadas recurso público para as pessoas de Pindamonhangaba, pegar esse recurso e fortalecer mais na economia local, mais direcionado à assistência social e em outras áreas que é de extrema importância, que a gente necessita mais do que bolsas de estudo, sabendo que o governo federal já paga isso para a nossa população. O candidato Vitor Ardito tem mais 30 segundos. Eu não vejo o governo federal pagar tanta bolsa assim em Pindamonhangaba, né? Principalmente para faculdade. E a gente investiu na faculdade, muita gente se formou. Eu fico contente com as pessoas que se formaram na nossa época. O que é melhor? O esporte profissional, trazer um jogador do Rio Grande do Sul, um jogador do Rio de Janeiro, ou investir no nosso jovem dando uma bolsa de estudo? Então nós vamos continuar dando bolsa de estudo. Eu acho essencial, porque é difícil pagar uma faculdade de medicina, uma faculdade de direito, e a gente precisa desse melhor aluno para a nossa cidade. O tempo acabou. Eu agradeço a participação dos dois. O candidato Vitor Ardito, que já foi sorteado para comentar, eu peço que se sente na outra cadeira agora. Eu já sorteei o nome dele para essa participação, como vocês acompanharam agora há pouco. E, para a resposta, o último nome que faltou, do candidato Deutônio Aires. Eles vão responder a última pergunta também, que falta, a 6ª e última pergunta, que foi feita pela Suzana Ribeiro. Eu agradeço antecipadamente a todo mundo que mandou pergunta para a gente e que quis participar do debate. A gente, infelizmente, teve que deixar algumas perguntas, selecionamos outras, justamente porque um dos candidatos não esteve aqui e, diante do autoenvio de perguntas, a gente teve que selecionar algumas delas. A gente vai acompanhar agora a pergunta da Suzana. Olá, eu sou Suzana, gostaria de endereçar uma pergunta sobre o que normalmente é chamado de minorias. Minorias não numéricas, mas políticas, de representação. Gostaria de saber quais são os planos dos candidatos para defesa e proteção da população negra, feminina, periférica da cidade de Pindamonhangaba. O candidato Deutônio Aires tem 1 minuto e meio para a resposta. Bom, a Democracia Cristã é um partido de direita e que protege a família, a criança, o adolescente, o emprego, e busca espaço para produzir a renda, e classes sociais todas são iguais.
O negro, o branco, o índio será contemplado com os projetos de inclusão, a emancipação dessas classes sociais que, por eventual, estão desprovidas de políticas públicas. Ao meu ver, como gestor, iremos sanear o orçamento, priorizando programas para o negro, para o índio, para o branco, para os desempregados, para todas aquelas classes que, por eventual, precisa do aparato regulatório do Executivo Público. No meu ponto de vista, nós iremos condicionar projetos, mais uma vez refazendo, a emancipação da mulher, a emancipação do negro, a emancipação do índio, a emancipação daquele que não tem oportunidade do trabalho por questões de formação, ele não teve a oportunidade de concluir o 2º grau. Nós vamos criar a Escola do Empreendedor para gerar emprego e renda e formar empreendedores, segundo as habilidades, obviamente, que receberá toda uma instrução de acordo com o modelo da gestão empreendedora. Eu, como economista e professor de gestão pública e gestão empresarial, farei com todo prazer. Seu tempo acabou, candidato. O candidato Vitor Ardito agora pode fazer um comentário de 45 segundos. A gente precisa mesmo investir nas pessoas, né? Nós tínhamos no passado o projeto Nosso Bairro, que a gente fazia um trabalho social, a gente fazia artesanato, a gente trazia o corte de cabelo, a gente dava o diploma, manicure, fazia ali o artesanato, as pinturas. Então, muita gente hoje trabalha em Pindamonhangaba através desses projetos sociais que a gente fazia. Importante, hoje, nós temos mais de 60 centros comunitários, que nós construímos a maioria, e dentro desse centro comunitário dá para fazer um trabalho com essas pessoas que precisam, né, desse aparato. Então, vocês podem ter certeza que a gente tem condições de investir nas pessoas que precisam ter autoestima melhorada. E nós vamos trabalhar em cima disso, nós vamos dar um apoio para essas pessoas. Seu tempo acabou, candidato. Eu agradeço a tréplica em 30 segundos do candidato Deutônio Aires. Então, essa classe social, esse grupo social que se diz desprovido, então a minoria, nós vamos trabalhar com recursos da economia criativa. Isso é inovador, porque o desenvolvimento econômico, hoje, ele é acrescentado um novo adjetivo, que é o desenvolvimento econômico integrado e sustentável. Através da economia criativa, daremos respostas para esses grupos sociais desprovidos das oportunidades. Eu, como economista, pesquisador da economia criativa... Candidato, seu tempo acabou. Eu agradeço. Essa foi a última pergunta, a última participação desse bloco. A gente encerra aqui o 3º bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Pindamonhangaba. Ainda tem muito mais para você que acompanha o debate eleitoral aqui na TV Setorial. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Enquanto isso, participe com a gente nas redes sociais, procure lá a TV Setorial no Facebook, poste com a hashtag debate na TV Setorial. O que você tem achado do debate? A gente volta já.